A comunicação é ferramenta primordial para o sucesso e longevidade em qualquer tipo de relacionamento. E no ambiente de trabalho, claro, não é diferente, né? Se expressar bem, se fazer entender com clareza, objetividade, adaptar a linguagem de acordo com a situação ou com quem se está conversando é uma arte e, infelizmente, nem todo mundo domina. Qualquer ruído que houver na postura ou na mensagem pode trazer enormes prejuízos ao funcionário, à equipe, à área, até mesmo a uma organização inteira, já que também impacta, né? Processos, fluxos, sistemas e, claro, receita. Por isso, vamos receber hoje duas especialistas no assunto para falar sobre como ter uma comunicação assertiva ajuda a consolidar e alavancar a sua carreira, claro, também da sua empresa. Estilos, técnicas, competências e o líder, hein? Como ele aprimora o seu diálogo com e entre a equipe e a empresa, quais responsabilidades cabem a ele para fomentar uma comunicação mais confiante e transparente entre os funcionários. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no nosso videocast Senac para Empresas. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso videocast, criado para disseminar conhecimento, levar informação para aqueles empreendedores e gestores interessados em buscar novas soluções para os desafios de empresas diferentes, né? De diferentes portes, diferentes segmentos. Como hoje o tema é comunicação, então vou pedir o seu feedback sobre esse e outros conteúdos aqui no nosso espaço para comentários, se você estiver assistindo pelo YouTube. Lembrando que você pode assistir a todos os episódios também no seu tocador de podcast preferido, porque nem sempre a gente tem tempo para assistir tudo de uma vez, né, o conteúdo todo. Então você pode, por exemplo, começar o episódio assistindo aqui pelo YouTube, depois ouvir no caminho para o trabalho, para casa pelo Spotify, mas independentemente da plataforma, obrigada por estar conosco. Eu sou Carla Bigato, sou jornalista. Há 10 anos eu atuo como apresentadora de jornais no rádio. Venho acompanhando essa transição aí da era da fala, era do visual. Eu adoro essa transformação, então vamos lá com a descrição do visual, né? Eu sou uma mulher morena, tenho 42 anos, cabelos castanhos, lisos, estão presos hoje. Estou vestindo uma camisa branca e tenho um colar aqui dourado no pescoço. No nosso cenário, é um belo cenário. Tons de azul, tem uma mesa oval por aqui e o Senac, a marca do Senac bem grande sobre a mesa. Deixa eu apresentar as minhas convidadas porque eu já me alonguei demais. Vamos lá, Karin Gomes. Além de ser formada em pedagogia pelo Centro Universitário Senac, é advogada, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Atualmente é docente também do Senac, né, e pós-graduada em Direito Digital, Inovação e Ética nos Negócios. No mercado há mais de 2 décadas, trabalhando em escritórios de advocacia, organismos públicos de economia mista, empresas de consultoria, organizações sem fins lucrativos, soma ainda mais de 10 anos compartilhando seus conhecimentos em sala de aula. Karin, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, com cabelos castanhos de nível médio. Eu tô com uma blusa preta e um colar de pedras pretas. Bem-vinda, Karin. E a nossa outra convidada ao lado da Karin é especialista em desenvolvimento humano e de carreira. Foi eleita Top of Mind de RH na categoria palestrante, administradora pós-graduada em gestão de pessoas, é especialista em melhoria contínua de processos, construiu uma carreira multidisciplinar como executiva de grandes marcas, já atuou em áreas como marketing, relacionamento com o cliente, qualidade, processos, comunicação, responsabilidade social, finanças, até falta fôlego. Há mais de 10 anos é palestrante, além de criadora do maior canal de RH do YouTube Brasil, Vânia Ferrari. Que demais ter você aqui hoje. Bem-vinda. A honra é toda minha, muito obrigada por essa apresentação luxuosa, obrigada aí pelas palavras. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu tô com 52, então cabe aí, tá tudo certo. Eu achei que era brincadeira, não, é verdade, gente. É verdade. Deixa eu contar um pouco sobre mim, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados e grisalhos, uso óculos de aro redondo e grande. Estou com uma camisa branca, também desenhadinha com aros de óculos. Estou com um colar prateado no pescoço com o formato do infinito, que não, por acaso, é o 8 da data do meu casamento. Maravilhoso.
Bem, não tem como falar sobre comunicação assertiva sem antes contextualizar, né, Karine, sobre estilos de linguagem. Vamos começar falando sobre linguagem verbal, linguagem não verbal. Vamos conceituar aqui? Perfeito. Podemos sim. Na verdade, a comunicação assertiva, ela é uma comunicação direta, clara e muito honesta. É importante que haja sinceridade ali, mas um jeito bom de se falar, né? A gente tem que falar com amor também, absolutamente tudo. Então, sem agressividade. A comunicação assertiva, ela não pode ser agressiva no sentido de ofender as outras pessoas ou o outro. Quando a gente fala na comunicação assertiva, a gente tem o verbal e o não verbal. O verbal nada mais é do que palavras, é uma comunicação dentro de um estilo adequado para aquela organização ou aquele objetivo que se quer transferir, aquela informação que se quer transmitir. A não verbal tem a ver com o nosso comportamento, os nossos gestos, as nossas expressões faciais. Então, se eu estivesse aqui falando, dando elogio para você, nossa, você foi ótima aqui. E com um olhar diferente, com o tom de voz, isso é uma comunicação não verbal. Então, às vezes, a comunicação verbal e a não verbal, elas não estão congruentes, elas não estão coerentes. A comunicação assertiva, nesse sentido, ela traz essa coerência, esse equilíbrio entre a comunicação verbal e a não verbal, ou seja, aquilo que eu estou dizendo, eu também estou sentindo e expressando aquilo que eu estou dizendo. Vânia, comunicação assertiva não é agressiva. Vamos falar sobre estilos? Tem a pessoa passiva, tem a pessoa agressiva, tem a passiva agressiva. E aí, alguns exemplos dessas pessoas, porque estão nas corporações e em todas, né? Em todas, aos milhares, e a gente precisa saber identificar. Primeiro, você precisa de autoconhecimento para saber como é que você se comunica. Então, se você é uma pessoa de comunicação passiva, provavelmente você domine o assunto sobre o qual você vai falar, contudo, você não tem a segurança necessária para transmitir aquele conteúdo. Então, são pessoas que a empresa às vezes perde a oportunidade de aprender com elas, porque elas têm a dificuldade de expressão, né? Dificuldade de contar uma história ou de defender um argumento. Mas elas não são piores do que as agressivas. Essas eu tenho horror, que são aquelas pessoas que falam de uma forma violenta sobre qualquer assunto. E que eu chamo carinhosamente de idiota com lábia. Porque é uma pessoa que vai defender uma ideia, às vezes errônea, e vai conseguir os resultados que quer, simplesmente porque a plateia, ou aquela audiência, ou aquele grupo da reunião vão se sentir inibidos em discutir com aquela pessoa. Cede. Provavelmente, para não constranger ou para não ser o alvo daquela violência. Isso para a organização é péssimo, né? Causa afastamento por saúde, causa decisão errada, retrabalho, atraso de projetos e assim por diante. Aliás, eu quero dizer que muita empresa contrata treinamento de comunicação, quando na verdade o problema não é de comunicação, é de um ou outro profissional que, por ser agressivo demais, impede que o outro se expresse. E tem o passivo-agressivo, que também não é legal, porque é aquela pessoa que na sua frente vai concordar com absolutamente tudo e quando você virar as costas, ela vai fazer exatamente o contrário. Então, acontece muito em níveis de alta gestão. São pessoas que na frente do presidente ou da presidente vão concordar com tudo, vão virar as costas e vão para a equipe e vai dizer o seguinte: tomaram um monte de decisão errada lá e a gente vai ter que fazer. E aí não tem grupo que siga com o propósito de resolver um problema se o próprio líder, se o próprio comunicador passivo-agressivo diz uma coisa na frente do presidente e da presidente e outra para o seu time. Então, nenhuma dessas coisas é útil nem para a organização, nem para a reputação daquele profissional. Então, se você está nos ouvindo agora, se você está nos vendo agora e se identificou com uma dessas descrições, apenas mude. Fique até o final e saiba como melhorar a sua comunicação. Já técnicas por aqui. Vamos falar de adequação de linguagem, por enquanto, Karine? Linguagem formal, linguagem informal. Como escolher, né? Porque elas estão presentes as duas no nosso dia a dia, né? Sim, estão presentes e são necessárias, as duas. Seria muito estranho se eu chegasse aqui e começasse a falar data vênia e os brocardos jurídicos, porque não
cabe, não é aqui o ambiente para isso. O poder utilizar e entender também a comunicação formal da informal é também ler esse ambiente, é entender o que eu vou utilizar naquele local. É interessante pensar que a linguagem ou essa comunicação informal, ela ocorre muitas vezes no WhatsApp, na forma mais coloquial de se falar. Muitas vezes você utiliza alguns termos, né? O VC para dizer você, e que você não vai colocar um texto, um TCC ou uma petição jurídica dentro de uma comunicação simples de WhatsApp. Nessa situação pode. Pode, e ela é interessante você fazer comunicações informais para aquele público específico. Agora, existe uma comunicação mais formal, que ela é estruturada de alguma forma. Então, cada setor tem uma forma de estruturar a comunicação. Vamos dizer o seguinte, que eu preciso fazer um pedido para o meu diretor. Eu não vou mandar uma mensagem no WhatsApp falando, e aí, você, ou usando um termo que não seja tão paulista, né? Mas, e aí, cara? Não, eu tenho uma forma de tratamento diferente e eu preciso aprender a usar ela, né? E saber usar cada forma no seu contexto correto. Isso é o mais importante. Uhum. Se eu puder contribuir, eu me lembrei de uma coisa que eu li recentemente sobre uma inovação na área jurídica, de redução de termos complexos para maior compreensão daquilo que está sendo julgado. Então, se você tem numa vara civil ou criminal uma quantidade enorme de documentos cheios de termos complexos, mesmo sendo juízes e advogados, a possibilidade deles compreenderem do que diz aquela petição ou aquele processo é muito ínfima. Então, há um trabalho de simplificação da linguagem, mesmo em ambientes mais formais, justamente porque nós estamos empobrecendo a nossa língua. Essa é a parte triste da história, né? Porque a língua portuguesa é maravilhosa, magnífica, tem palavras lindíssimas que a gente infelizmente deixou de usar, mas que, se for para simplificar a vida das pessoas, se for para a gente ter respostas mais rápidas de processos, por exemplo, que seja usada uma linguagem mais, não vou dizer informal, mas menos rebuscada, para a garantia da compreensão e rapidez da solução daqueles problemas. Agora, diga. E muito interessante o que a Vânia colocou, porque às vezes a gente acha que a linguagem formal ela é toda floreada, né? É o que você colocou, rebuscado. Não necessariamente, não precisa. Se eu tenho uma comunicação assertiva, ou seja, estou falando diretamente, de forma clara, de forma que o outro entenda, pronto, eu posso utilizar dessa forma como uma comunicação formal, mas dentro de uma estrutura adequada àquele ambiente. A informal cada vez mais presente. Agora, informalidade em excesso não dá não, né, Vânia? Então, depende. Eu me considero uma mulher bastante informal. Contudo, eu consigo ler os cenários. Então, é uma leitura de cenário. Se eu estou num lugar onde a informalidade é necessária, isso vai me ajudar a me comunicar melhor. Eu até trouxe, entre aspas, uma frase do Nelson Mandela. E eu vou ler porque é uma frase dele e eu não quero errar. E ele fala o seguinte: se você falar com uma pessoa numa linguagem que ela compreenda, isso entrará na cabeça dela. Mas se você falar com essa pessoa em sua própria linguagem, você atingirá o seu coração. Então passa muito por eu ler o outro. E ler o outro é trabalho. Trabalhar é ler gente, né? Trabalhar é ler como o outro interage com você. Então, se aquela pessoa naquele momento está pedindo algo mais formal, é o que você oferece para ela e é o que trará resultado. Porque a comunicação tem que ter intenção, né? Eu vejo o blá 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 das pessoas e você fala, o que você quer dizer com isso? No mundo corporativo é maravilhoso que os diretores e as diretoras falam o seguinte: senhores, senhoras, temos que remar todos na mesma direção. O que significa isso? Né? Todo mundo numa empresa, não é nem perto da água a empresa.
Para onde que eu vou remar? Então, a gente perdeu muito esse poder de abstração e eu vejo as pessoas usando muitas imagens que não querem dizer nada. Qual que é a intenção desse diretor, dessa diretora ao dizer vamos remar para o mesmo lado? Por que ele não fala claramente não batemos a meta? Para batermos a meta, precisamos trabalhar de forma conjunta. Alô, você do marketing, você tem que conhecer o ponto de venda. Alô, você do RH, você tem que conhecer o colaborador. Então, falar de uma forma clara para o outro, na linguagem que ele vai receber melhor e do jeito que ele compreenda. Ora vai ser informal, ora vai ser formal. A informalidade em excesso, a gente escorrega e algumas pessoas viram assediadores por causa disso. Então, eu não... É diferente de intimidade em excesso, né? A informalidade em excesso é diferente de intimidade em excesso, de invasão ali, né, do ambiente. Isso, exatamente. Você tem que tomar um cuidado. Há uma linha tênue que divide o assédio da intimidade e da amizade, né? Eu sou a favor do ambiente corporativo ser divertido, mas isso não quer dizer que eu possa ultrapassar esse limite, né? Então, você vê, a comunicação ela é cercada de sutilezas. Mas também de muito método. E essas coisas juntas fazem um bom profissional. Agora, como a Vânia estava dizendo, simplificação da linguagem não é sinônimo de menor preparo, né? Vamos falar sobre como a pessoa pode se preparar para ser um expert na arte da persuasão, poder de convencimento, venda de uma ideia. Como é que faz, Vânia? Eu acho maravilhoso isso. Primeiro, a pessoa precisa acreditar no que ela está dizendo. Então, você pode compreender melhor alguém quando ela acredita no que ela está falando. A menos que você seja um ator. Menos que você seja um ator. Ou mau caráter, né? Porque mau caráter, eles também têm essa competência. Mas é importante que você acredite no que você está dizendo. Então, eu vou vender uma ideia, vou vender um argumento, vou vender um projeto, eu preciso acreditar naquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu fazer uma defesa baseada em fatos e dados. Então, o poder de persuasão e de comunicação está diretamente ligada à minha competência de trazer informação para a mesa, de forma que todos os envolvidos possam tomar melhores decisões acerca daquele assunto. E depois eu preciso de um plano de ação, porque as pessoas falham nesse momento. Comunicação não é só dizer coisas e sair porta fora. Comunicação é transformar aquele ambiente, né? Então, eu preciso de um plano de ação, ou seja, fim da negociação, o que cada um de nós em volta daquela mesa ficou responsável por fazer. E aquilo vai para a agenda real das pessoas. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, atribuem problemas de comunicação à pura falta de planejamento estratégico ou tático de uma organização. Então, reuniões existem aos montes, mas o que mais acontece é, bom, nessa reunião, que marcamos na última reunião, decidimos que vamos marcar uma próxima reunião. E nada é decidido. Então, não adianta você ser um super orador, você ter esse poder essa eloquência, se as coisas não acontecem. Então, tem um pedaço da comunicação que muitos estudiosos esquecem, que é como é que eu transformo aquela comunicação em ação? Como é que eu mudo a vida das pessoas? Né? Como é que eu melhoro a vida das pessoas a partir de uma decisão que tomamos e aquele que tem a arte da palavra no seu dia a dia tem que se preocupar em fazer a palavra virar ação. E para isso precisa de embasamento, né, Karen? Não dá para conhecer de forma rasa do que se está falando. Sim, exatamente. Mas a gente também tem que entender que existem dois estilos de embasamento. A gente pode dizer que é como generalista. Ele sabe um pouquinho de tudo. É importante a gente ter esse perfil também no ambiente da empresa. Por quê? Não é que ele sabe absolutamente raso, não sabe nada, mas ele tem uma informação de todas as áreas ou de grande parte das áreas da empresa e ele consegue intercambiar entre essas áreas. Então, o generalista, ele tem sido muito chamado no mercado de trabalho e requerido no mercado de trabalho, porque ele consegue ter uma visão do todo, muitas vezes. Se a gente fizer uma
pelo menos utilizar aqui alguns exemplos da medicina. Se você não sabe o que tem, eu tô com uma dor de cabeça, mas não sei o que eu tenho. Eu vou num clínico geral, porque ele vai olhar você inteiro e a partir daí ele precisa saber um pouquinho de tudo para conseguir encaminhar para alguém que vai se aprofundar naquele problema. O problema aqui é cardio, então vamos encaminhar para um cardiologista. E aí esse sim vai pegar os exames e procurar saber o que a pessoa tem. O especialista, ele é aquele que sabe daquele item específico. Muitas vezes, 1, 2, 3 no máximo. Não dá para ser especialista em tudo, né? Não tem como. E aí é interessante porque a gente precisa também do especialista, porque muitas vezes para tomar uma decisão bem fundamentada, eu preciso ir a fundo naquele assunto, naquele tema. Então, os dois profissionais, eles são importantes, né? E a empresa, ela precisa colocar esses dois profissionais para trabalharem em conjunto, porque daí você tem a visão do todo e, ao mesmo tempo, profundo naquilo que eu preciso. Uhum. Agora, Vânia, não adianta nada se a pessoa não souber expressar, né? Muitas vezes a pessoa tem até boas sugestões, a dificuldade nem é essa, é sim expressá-las adequadamente. Existem técnicas que auxiliem nessa estruturação das ideias? Sem dúvida, sem dúvida. A primeira e mais importante é o preparo, né? Então, o meu poder de persuasão está diretamente ligado ao meu preparo técnico e também comportamental. Então, eu tenho que dominar aquele assunto, é importante que eu o faça, mas é importante que eu faça o meu dever de casa, que eu estude antes de vir a público falar sobre um tema. Tão importante quanto isso é eu ter fatos e dados sobre o assunto. Então, assim, tem muito acho no mundo e a gente não pode mais viver com pessoas que acham coisas, né? Então, não confundir opinião com persuasão. Porque, senão, a gente vai para caminhos perigosos, como das fake news, e caminhos perigosos como a decisão de assuntos estratégicos por pessoas que não dominam o assunto. Então, não adianta você ser um profissional na arte de persuadir e levar as pessoas para a direção errada, né? Então, eu acho que passa por isso e passa por um plano de ação. Eu vejo muitas vezes que as pessoas falam, mas não combinam nada. Então, são aquelas reuniões que falam, bom, na última reunião nós combinamos que íamos fazer essa reunião e agora decidimos que vamos fazer uma próxima reunião, entendeu? Então, falta plano de ação. Uma vez que combinamos algo, o bom comunicador tem que ter lápis e papel na mão e fazer um plano de como aquilo que nós combinamos vai acontecer dentro do calendário daquelas pessoas. Então, veja, o poder de comunicação não está só na oratória. Não está só na pessoa dominar um vocabulário, né, a arte de falar, mas, sobretudo, na arte de fazer, porque senão a coisa não acontece. Eu ia perguntar de forma prática para você, como você se prepara, né, para dar uma palestra, por exemplo, é lápis e papel na mão também, ali na hora da apresentação você leva uma colinha, como é que é? Não, eu estudo muito, né, então eu sou muito CDF, eu gosto muito de estudar, é uma coisa que me dá prazer, e isso acabou contribuindo para a minha formação. Então, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, e esse é o preparo número 1, que acontece ao longo do tempo, né? Então, as pessoas às vezes falam para mim, eu queria tanto ser palestrante, como eu faço? Eu falei, simples, você fica 32 anos em 10 empresas, lidera pessoas a vida inteira, e aí você vira um palestrante. Uma palestra, para se fazer, dura 2 horas e 32 anos. Para se fazer. Então, tem o preparo, mas eu também uso uma estratégia de me gravar. Sério? Sim, sem dúvida. Se eu tenho alguma apresentação nova, algo que eu ainda não fiz, que é inédita, um stand-up corporativo novo, eu me gravo. E eu assisto a minha performance. E aí eu corrijo postura, eu corrijo volume, tom de voz, eu corrijo a dicção, eu corrijo um ou outro vício de linguagem, e então eu me gravo novamente. E então é sempre uma batalha minha comigo mesma para eu performar melhor. É preparo e treinamento. Sem dúvida. Né? Karin, no marketing, por exemplo, tem uma técnica muito utilizada que é o storytelling, né? Se você puder conceituar para a gente, para quem não está muito habituado, né, com esse tema, o que é o storytelling?
Vamos lá, storytelling é um termo novo para algumas coisas que já se fazia, mas hoje de forma muito estratégica. Então, é na verdade uma prática de transmitir uma mensagem, uma informação por meio de uma narrativa. Então, eu tenho um enredo, eu tenho personagens, eu tenho algo cativante que inclusive, esse é o maior objetivo do storytelling, é eu trazer o meu público mais para perto de mim, por meio de uma história significativa, que faça sentido para aquele público específico. Então, tem assim, é muito legal, embora algumas pessoas achem que é simplesmente contar uma história. Não é com estratégia. E o marketing hoje tem utilizado dessa forma, de uma forma muito mais pragmática o storytelling, com estratégias de contação de histórias, e inclusive algumas empresas, eu já vi uma empresa que ela fez toda a forma de missão, visão e valores por meio de uma narrativa dos diretores, do fundador. Então, assim, muito interessante porque os próprios funcionários, colaboradores, eles se sentiram parte também naquela narrativa. Esse é um objetivo bem, bem claro do storytelling. Uhum. Agora, muitas vezes contar uma história não é tão fácil. Quem não tem talento para isso se sente naquele voo completamente perdido, atirando a esmo, né, Vânia? Pessoas prolixas. Eu adoro. Como lidar? Né? Tem sugestões aí, dicas técnicas para que essa pessoa consiga aprimorar a linguagem, comunicação? Tem. Primeiro, o autoconhecimento. A pessoa precisa saber que ela é prolixa, né? Então, tem gente que é e não sabe. E dá para saber se você é. Só olhar a cara do seu interlocutor. Se ele está dormindo, é porque você não está sendo muito fluente. Mas, basicamente, assim, eu quando falo sobre isso, gosto de usar coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu gosto de ler um livro e depois assistir o filme daquele livro. É um jeito de eu entender como é que o diretor e o roteirista trouxeram em 1h30 uma história de 500 páginas. E aí eu fico entendendo as escolhas desse roteirista, né? Como é que ele conseguiu falar de uma forma eficaz e rápida o que 9 capítulos de um livro diziam. Então, é um jeito... Todo mundo gosta de série, todo mundo gosta de livro, eu espero que sim. Mas é uma dica que está ligada a entretenimento. Agora, outro jeito é esse, a gente treinar, ensaiar, se ouvir, pedir para as pessoas que você confia que ouçam a sua história e depois façam os cortes necessários. Então, aqui você se repetiu. Esta palavra você usou 2 vezes sem necessidade. Aqui você reforçou o assunto. Lembrando que ser prolixo não quer dizer que você não possa repetir coisas. Porque, às vezes, há temas que exigem que você seja mais professoral. Então, a Karin, que é professora, sabe disso. Numa aula, às vezes, eu tenho que dizer com outras palavras a mesma coisa para que alunos com repertórios diferentes compreendam aquilo. Mas, quando você está numa conversa como a que estamos tendo aqui, que tem tempo, é importante que você não seja prolixo. Então, é isso, é saber usar, e é a delícia da comunicação, né? Quando eu estou ali numa mesa de bar, que eu posso contar uma história deliciosa e tal, e quando eu estou num lugar onde o tempo é um fator fundamental para as coisas darem certo. Uhum. Bem, Karin, a Vânia está falando sobre essas características. Ler o outro é um trabalho. Vamos falar de características comportamentais, soft skills, né? As equipes de trabalho acabam tendo muita diversidade nessas características. Durante uma reunião, dá para medir qual perfil geralmente é mais bem avaliado por uma empresa? Um brainstorm, como o pessoal corporativamente diz? Olha que interessante, né? A gente sempre quer o mais avaliado e tal. E, na verdade, a gente tem pessoas diferentes. Eu gosto de falar também que quando eu tenho um ambiente diverso, plural, eu vou ter pessoas totalmente diferentes e interagindo entre si de uma forma harmônica. Então, num ambiente, numa reunião, por exemplo, você tem aquele que é super participativo, o cara fala, ele tá pronto, ele tá animado, ele vai, né, joga lá, consegue.
Às vezes, algumas pessoas acham que essa pessoa ela é melhor avaliada. Não, vai depender do objetivo daquela reunião, vai depender do cenário, né? Muito que a Vânia está colocando aqui, vai depender também da disponibilidade ali, de uma série de variáveis. Quando a gente tem uma outra pessoa que é mais introspectivo, às vezes o pessoal confunde com o tímido, mas nem sempre é um tímido. É uma pessoa mais introspectiva mesmo, ela vai demorar um pouco para tomar uma decisão, ou ela vai poder analisar mais profundamente aquilo que está sendo colocado na reunião. Então, imagine o seguinte, se eu sou um bom gestor, eu vou olhar para essas pessoas diferentes e vou pegar delas o que tem de melhor. Então, daquele que é mais animado, ele vai motivar, né? O cara que é participativo, ele vai motivar a reunião, vai motivar os outros, ele engaja as pessoas. Mas, muitas vezes, ele é da ação. Ele vai lá e fala, não, vamos fazer isso agora. Pronto, é assim. Mas, às vezes, não tem uma reflexão mais profunda. Aí eu pego o introspectivo e falo, não, pera um pouquinho. O que você está analisando? Vamos pensar junto com esse introspectivo. As decisões dele podem ser mais bem fundamentadas. Uhum. Esse é um ponto legal. Então, utilizar os dois, é claro, é sempre um desafio, mas eu acho que você vai aprimorando cada vez mais até a sua própria gestão como líder e de poder se adequar aos outros colegas. Uhum, conversa boa é assim, a gente já vai exemplificando tudo na mente. Já peguei um agressivo aí na sua fala nessa reunião, né, participativo, generalista, e aí tem um introspectivo que está ali, mais especialista e tal. Agora, identificar outras características, qualidades, essas soft skills. Soft skills, é assim que a gente fala no plural? Né? É assim. Vânia, como identificar? Porque assim... quem não é visto não é lembrado, né? Tem essa frase. A pessoa ela tem que necessariamente fazer por onde ser notada ali numa reunião. Como fazer, né? É um conjunto de coisas, na verdade. A gente fala quais são os novos conhecimentos, habilidades, atitudes, sentimentos dos profissionais do século XXI. Isso engloba a parte técnica e a parte comportamental. Anne e eu, minha sócia e eu, cunhamos a seguinte frase. O profissional do século XXI é bom e bom. Você tem que ser bom tecnicamente e ter bom coração. Isso engloba essas duas partes de todo profissional. Então, eu tenho que ser um especialista, tenho que ser bom naquilo que eu faço, tecnicamente, trazer resultados para a companhia, porque é isso que traz diferença para um bom profissional, e, ao mesmo tempo, fazer isso com uma leveza que a vida requer, porque a vida acontece, coisas dão errado, senhoras e senhores. Então, é da vida. E eu tenho que saber lidar com as adversidades, todas elas. Faz parte do que é humano. E a beleza do trabalho é você colocar dentro da tua empresa profissionais que tenham essa habilidade, né, de responder às questões técnicas com inteligência emocional. Eu acho que não dá para falar de comunicação sem inteligência emocional. Uhum. Porque existe um conjunto de neurônios chamado amígdala, que quando você está com raiva, dispara a reação para você brigar, chorar ou fugir. E nenhuma dessas coisas é útil para nenhum profissional. Então, se eu estou com raiva, eu vou me comunicar de forma agressiva e eu vou caminhar na direção contrária do meu objetivo. Então, a inteligência emocional faz parte da boa comunicação, porque é aquela que vai garantir que você diga as palavras certas, no tom certo, para a pessoa certa, na hora certa. E aí a coisa acontece, aí a carreira da pessoa vai para frente, que é o que a gente quer. Uhum. Eu adorei de coisas erradas acontecem, senhoras e senhores. Tem uma outra frase, né, que usam bastante, mas enfim, a gente não pode falar aqui, porque esse é um podcast, né? Fala. É o S happens, né? O pessoal fala em inglês. Karim, vamos falar sobre escutativa, porque a gente precisa prestar atenção nessas pessoas e enxergar, né, essas pessoas com qualidades diferentes. Sim, e é interessante esse termo, né? O escutativa. O que isso quer dizer? É um comportamento realmente que se aprende. Eu posso falar que, não que eu aprendi, mas tenho aprendido a fazer a escutativa. Não é algo passivo.
é algo ativo. Isso que é muito legal. É o ouvir, é o ler o ambiente, é o ler a pessoa, como a Vânia já disse aqui, mas é se colocar no lugar do outro, é aquela empatia, que é muito difícil, não é algo simples de se conseguir, mas é um exercício. Uma vez eu participei de um treinamento que falava isso, para a gente exercitar a escutativa. E eu achei muito interessante, porque era uma roda das pessoas no meio, as outras em volta, e as do meio tinham que falar durante 2 minutos. As que estavam fora era só escutar, e depois as que estavam fora repetiam aqueles conteúdos que aquelas do meio falaram. 1 para 1, assim. Isso é difícil. Por quê? Um tá falando, eu já tô pensando um monte de coisa. Eu quero interferir, eu quero fazer o meu comentário, eu quero falar da minha experiência pessoal. E o escutar ativamente é ouvir, estar com a mente naquele lugar, né? Não outro, mas no lugar da pessoa ali. E olha que interessante, prestar uma atenção genuína. Isso é difícil hoje em dia. A gente tem um monte de distrações, muitas. É o cachorro que late, é o celular que toca o tempo todo. E o prestar atenção genuinamente, o contato com os olhos, isso é muito importante. E é assim que eu faço a escuta ativa. Por isso, ela não pode ser passiva. Ela tem que ser um comportamento mesmo daquele que quer prestar atenção no outro. Agora, você falou de olhar no olho, né? Isso é muito importante. Mas a gente passou por uma pandemia, Sim. né? Home office ganhou muita força. 3 anos depois, muitas empresas ainda trabalham, tem funcionário que trabalha em casa alguns dias da semana. Queria saber de vocês duas, impactos desse regime híbrido na dinâmica das equipes. É possível fazer escuta ativa assim? Claro que sim. A tecnologia vem somar a comunicação, a capacidade de a gente compreender e agir, né, na direção do outro. O trabalho híbrido, que hora eu faço no escritório, hora eu faço da minha casa, permite que eu faça melhores escolhas de atividades. Então, há atividades que requerem concentração e que eu vou fazer num silêncio, na minha casa, sem ninguém me perturbar ou me interromper. Há atividades que requerem uma discussão em grupo. E eu posso fazer isso presencial, mas eu também posso fazer isso numa tela de computador com todo mundo ali, com a câmera ligada. Por favor. Tenho ódio de quem desliga a câmera, porque eu preciso ver o outro, porque a linguagem passa por isso. Eu tô sabendo, porque eu tô te vendo, eu tô vendo a postura que você tá na cadeira, eu tô vendo que você tá olhando pra mim. Não interessa o fundo tem um monte de tecnologia que muda o fundo. Arruma um lugar na tua casa com uma parede em branco ou com, sei lá, uma estante de livros, que eu recomendo que você tenha, sem a qual você não conseguirá se comunicar. Mas, basicamente, abre a câmera pra eu ver que você tá presente. Para eu ver que você está ali junto comigo naquela decisão. Tão importante quanto abrir a câmera é participar da reunião. Outra coisa que eu tenho aversão é gente que entra muda e sai calada da reunião. Não devia estar lá. Não devia estar lá, está fazendo o quê ali? A não ser que seja um trainee. Alguém que está em processo de aprendizagem e é um ouvinte. Ok. Mas se você é um executivo, uma executiva, em qualquer nível, do analista ao presidente, você tem que participar. Se você não trouxe nenhuma ideia, ou talvez você não tenha a ideia, mas você tenha dúvida. A dúvida é tão importante quanto a certeza. Então, eu vou dizer qual é a minha dúvida para eu abrir os olhos daquele grupo acerca de algo que não foi pensado. Então, é possível trabalhar num regime híbrido e presencial e virtual, enfim, desde que você selecione quais atividades são mais propícias para cada ferramenta. É estratégico, né? É estratégico. O Mia Couto, que é um escritor moçambicano que eu adoro, ele fala o seguinte: nós nunca construímos tantas estradas, mas nunca nos visitamos tão pouco. Numa alusão ao excesso de tecnologia que a gente tem na palma da mão, sobre as nossas mesas, mas que a gente usa mal. Então, outra frase que eu discordo veementemente, assim, esta reunião podia ser um e-mail. Não podia. Não podia, não, porque a gente não resolveu o problema. Então, você vai ficar mandando e-mail de um lado para o outro e não vai resolver. Então, não adianta você ter tecnologia usada do jeito errado. Às vezes, 3 minutos de uma ligação telefônica resolvem um problema que 15 WhatsApps não resolvem. Então, comunicação também passa pela ferramenta,
que é a mais propícia para cada tipo de solução que você precisa. Interessante que a gente é nativo digital, né? Mas a gente não aprendeu, não teve essas técnicas, a gente não tem essas técnicas. Por isso que precisa realmente ler muito, precisa estudar como utilizar o melhor da tecnologia em prol da empresa, do ser humano, do desenvolvimento do ser humano mesmo. O que não faz sentido é eu pegar 2 horas de trânsito para responder e-mail num lugar diferente da minha casa. Isso não faz o menor sentido. Bom, vamos falar sobre lideranças e como gerenciar conflitos dentro do time, né, Ui. Carinho? Que, como a Vânia disse, são olhares diferentes. Tem gente que fala assim, essa reunião é um e-mail, poderia ser um e-mail. Não, né? Diz a Vânia que não. E aí, esses conflitos, muitas vezes, de ideia, existem. Conflitos, a forma de comunicar entre essas pessoas é complicada também. Como é que o líder faz para gerenciar esses conflitos? E como os próprios liderados que compõem esse time podem evitar, né, manter relação de confiança no ambiente de trabalho e não comprometer o avanço das próprias carreiras e também ainda do coleguinha, né? É muita coisa e é um desafio, sempre foi. Conflito é algo que existe e eu gosto do comentário que o pessoal fala da seguinte forma: o conflito, ele é necessário. Assim como para a gente andar, a gente precisa do atrito no chão e para ir para frente, o conflito muitas vezes é necessário por diversas razões. Primeiro, porque daí a gente tem uma pluralidade de ideias, porque se todo mundo pensar absolutamente igual, não tem conflito, mas também, será que tem inovação? Mas será que vai ter alguma coisa para eu mudar, para eu crescer, para eu pensar o diferente? Então, eu ter um grupo diversificado de opiniões, de ideias, de tempos de vida, experiências de vida, que nem eu estou aqui aprendendo com a Vânia em muitas coisas que são exemplos de vida, são estilos de vida talvez um pouco diferentes. Você falou que você é mais despojada. Eu sou advogada, aquele assim que tem que estar no script, tá, né? Vou ver como é que eu vou fazer. Mas é importante esse aprendizado de um do outro. Isso pode surtir um conflito, uma discórdia? Pode. Eu gosto de entender o conflito como um potencial positivo. Às vezes a gente quer ignorar o conflito ou resolver rapidamente só para tirar aquele problema. Mas a gente pode pensar esse conflito de uma forma positiva. Como que eu entendo a discórdia ou eu vou falar uma briga, mas não necessariamente uma briga, mas uma disputa de interesses. Primeiro, começa pela escutativa. A gente acabou de falar, né? Eu tenho que escutar o outro. Então, eu promover, se eu for um gerente, se eu for a empresa, eu preciso pensar nesse ambiente de forma claro e com uma possibilidade de fala. Aí entra a comunicação assertiva, de uma forma muito clara e muito honesta. Esse é um ponto principal. Se eu estou funcionário com funcionário, nós somos párias, né? Nós estamos no mesmo nível hierárquico de uma cooperação, de uma corporação, é importante eu também ter essa vontade e me dispor a entender o outro, a ler o outro. Tudo isso, acho que passa muito por uma competência emocional. Sem dúvida. Que é a habilidade emocional, que a Vânia já disse aqui. Então, é interessante que o conflito, muitas vezes aparente, que não gostei. Discordamos sobre um tema. Sim, discordamos sobre... Não, o conflito não é aquele tema. Há uma raiz por trás disso. Então, é importante também o gestor entender por que tem essa discordância. Será que é simplesmente uma opinião conflitante? Ou será que é algo que está por baixo disso? Sabe o que eu lembrei? Desculpa te interromper, mas eu lembrei de uma coisa importante. Às vezes os clientes vêm falar comigo e com a Ana e eles pedem um treinamento de comunicação. Eu vou à empresa fazer o briefing e eu descubro, junto com a Ana, que o problema não é de comunicação, é o líder que não deixa as pessoas falarem. Eu nem deveria chamá-lo de líder, vou chamar de chefe. É um chefe
que não deixa as pessoas terem liberdade de dizer a sua opinião, sobretudo quando é contrária à dele. Então, o problema não é de comunicação. Se você desligar esse gerente, esse chefe, as pessoas vão se comunicar muito melhor. O problema é ele, que no olhar para o outro, no jeito de lidar com o outro, impede que o outro dê a opinião sobre algo. Então, não adianta, eu e a Ana vamos trazer as melhores técnicas de comunicação. Não vai funcionar, porque aquele ser humano é um assediador que interrompe as pessoas, que nem eu acabei de fazer com você. Mas isso foi ótimo. Exatamente como eu acabei de fazer com você. E atrapalha o bom ambiente daquela área. Então, às vezes, o problema não é de comunicação. É da relação das pessoas para que o conflito seja saudável, seja respeitoso. Não tem problema a gente ter opinião diferente, desde que saibamos argumentar. Olha, é legal porque a gente começa a fazer aplicações, né, na nossa vida, no nosso ambiente. Eu tive uma gerente, eu podia falar que ela era gerente, ela era gestora da minha área, e que ela gostava de me colocar em reuniões que às vezes eu nem tinha muita aderência, mas ela falava assim: Karen, você vai sempre olhar um lado que não é o que a gente está olhando. Pode causar um conflito, pode causar uma discussão, mas ela é saudável, porque olha, tudo bem, vocês estão vendo desse lado aqui, mas e o cliente? Mas e o consumidor? Será que ele vai ter essa visão que vocês... E isso acaba desenvolvendo um pensamento mais crítico e muitas vezes buscando soluções diferentes, sempre com né? foco na solução. Sempre com foco na solução. Isso mesmo. A Ana e eu conduzimos uma pesquisa uma vez e a gente descobriu que um dos desejos mais latentes dos colaboradores era que seus líderes soubessem tomar decisões difíceis. Isso significa, muitas vezes, demitir alguém que não está performando bem ou dar um feedback com notícias não muito boas. Os líderes são péssimos nisso, em sua maioria. Né? Eu tenho que saber dar notícias ruins. Eu tenho que saber dizer, olha, aqui você não está agindo muito corretamente. Aqui você não foi técnico o suficiente. Aqui você falhou. E isso significa comunicar com transparência, porque dar notícia boa, comunicar-se sobre coisas legais, todo mundo adora. A questão é se comunicar quando há atrito ou quando há conflito. Comunicação não violenta. Exatamente. Vamos falar sobre comunicação não violenta? Topo. Discorra. Não, é o seguinte, Vânia, tem aqui um ponto muito interessante que é o tal do sincericídio, né? Sim. Que acaba assim, a comunicação não violenta, a comunicação violenta pode não necessariamente ser uma briga, mas eventualmente é uma colocação errada, né? Que deixa todo mundo ali sem jeito, né? Incomodado num ambiente. Como é que a gente classifica a comunicação violenta e não violenta? Como fazer para alcançar, atingir essa comunicação não violenta e acabar com esses sincericídios? Então, é muito maravilhoso isso, porque as pessoas sempre dizem isso, né? Não, eu falo na cara. Eu sou assim. Isso. Eu sou sincera. Amor, você não é sincera, você é grossa. É diferente, né? Então, isso, antes de mais nada, compromete a reputação daquele ser humano que está sendo agressivo com outra pessoa. Compromete a saúde dele próprio, e eu desejo que isso aconteça. Sou rancorosa. Se alguém tem que pagar o pato, que não seja o outro, que não né? seja o outro. Porque as pessoas estão adoecendo nas empresas vítimas de comunicadores agressivos, que não dá nem para chamar de comunicador, vítimas de gente que não faz terapia. De gente que não gosta da família, que não é amado. Tem um conjunto de coisas, a gente pode passar o dia falando sobre isso. Fato é que pessoas que não têm saúde emocional comprometem a saúde do outro. Então, o sincericídio tem que acabar, cabe ao RH ser o portador dessas notícias, dizendo, olha, você não está alinhado com os nossos valores, respeito é um dos nossos valores, então eu estou te demitindo por justa causa, meu amor. Porque você está agindo de uma forma que não é a que os nossos valores pregam. E fim. O fato é que a gente deixa aquela pessoa lá porque a gente fala, ele está aqui há tanto tempo, né? Ele só estava nervoso. Porque tem um outro fator aqui, que eu vou botar na mesa e a conversa vai ficar enorme. Quando um homem bate na mesa, é porque ele é engajado. Quando uma mulher bate na mesa, é porque ela está de TPM. Então, tem fatores que permeiam as relações do mundo corporativo que são muito injustas.
E a gente tem que acabar com isso. Eu tenho falado com as minhas colegas e meus colegas de desenvolvimento humano e organizacional que eles têm um papel na companhia que é de cessar isto. E o único jeito é demitindo por justa causa. Fim. A gente dá 1 feedback, a gente dá 2, a gente dá 3, mas a gente não dá 4 feedbacks sobre o mesmo assunto. Eu vou chamar esse líder e tem ferramenta, tem a pesquisa de clima organizacional. Tem os números de atestado por afastamento de saúde. Tem as pessoas chorando no banheiro abraçadas com a luz apagada, balançando para frente e para trás, abraçando os próprios joelhos. Tem um monte de coisa ruim acontecendo. E não pode mais. Não pode mais. Então, o sincericídio acaba pela mão do RH. Através de uma ferramenta poderosa chamada demissão. Para que isso sirva de exemplo, para que outras pessoas não façam o mesmo. Carinho. Muito bom, perfeito. E aí, feedback. Como esse líder faz para passar... Um líder faz para passar... Trazer esse feedback, né, para uma pessoa que excedeu ali, passou do ponto. É interessante porque a Vânia já colocou aqui a respeito do tomar uma decisão difícil, né? O feedback, ele baseado em uma pesquisa, um clima organizacional, você não está no achismo, não está no eu sou incompatível com o outro. Não é isso, é algo fundamentado, eu tenho um embasamento. E eu acho que assim, a fala maravilhosa aqui foi que isso é saúde, não é só, temos aqui um ambiente saudável, mas se a gente tem situação como essa que ela acabou de descrever e que de fato acontece em muitas empresas, né, todos os dias em muitas empresas, até aqui, ó, me arrepiei de novo, olha, só de falar nisso, de pensar nas situações, você precisa tomar essa decisão difícil de falar. Agora, aí volta para a comunicação assertiva. Poxa, o feedback ele precisa ser com uma comunicação assertiva, objetiva, clara, honesta, sem a agressividade. Sim. E olha que interessante, a gente já consegue colocar aí o não verbal também. Imagina eu falando, dando feedback. Olha, foi horrível a forma como você tratou. A expressão, ela diz muito. Com calma, com tranquilidade, mas firme. Isso. Esse é um tema interessante, porque às vezes as pessoas acham que ser firme é isso, né? Bater a mão na mesa e colocar o peito pra cima, né? Assim, não, o ser firme é ser claro, direto, honesto, mas a decisão é essa. Sim. Eu tinha uma diretora que eu dizia, você parece aquela letra de música, se não me engano, dos Paralamas. Ela me dizia, palavras duras com voz de veludo. E eu prefiro muito que você me dê um feedback sobre algo que eu fiz errado, para que eu tenha a oportunidade de corrigir aquilo, do que você fale bem de mim pela minha frente e fale mal de mim pelas minhas costas, né? Então, eu sempre pergunto para os colaboradores que Ana e eu treinamos, quanto as pessoas estão falando bem de vocês pelas costas. Isso chama reputação. E tem a ver não só naquela hora da verdade da reunião ou de apresentação de um projeto, mas como você trata as pessoas no cafezinho, na hora do almoço, nas redes sociais, né? Eu tenho medo de quem trata o presidente de um jeito e o porteiro de outro. Tenho medo dessa gente. Eu prefiro muito mais que você olhe para mim e fale, Vânia, eu não gostei do que você me falou. E me dá a chance de eu melhorar. O feedback é para isso e muito bem usado, transforma a vida das pessoas. Bom, vamos falar de dinâmicas e exercícios que podem ser passados aqui para quem está acompanhando, né, o nosso episódio. Vocês têm exemplos? Quem quer começar? Para comunicação? Para comunicação, para feedback, sim, para feedback assertivo, para os gestores. Isso. O feedback tem várias etapas, a maioria delas acontece antes da conversa presencial ou digital. Dá para fazer feedback por uma câmera de qualquer lugar do mundo, né? Mas desde que antes eu me prepare com fatos e dados. Então, o que é um feedback? É uma conversa franca entre dois adultos, onde um não se acoelha e o outro tá grandão. São dois adultos profissionais que estão conversando sobre oportunidade de melhoria para ambas as carreiras. Porque o líder, tendo um liderado efetivo e eficaz, tem as suas metas batidas.
Um líder que não cuida da equipe, que não zela pelo seu time, vai ter péssimos resultados e vai ser mandado embora. É uma questão de inteligência. Quando eu tive meu primeiro cargo de liderança aos 25 anos na IBM, eu olhei para 40 pessoas e falei, não sou eu que tenho 40 pessoas. São 40 pessoas que têm a mim, para que eu as ajude no encaminhamento das suas carreiras. Então, o líder tem que se preparar, tem que gostar de gente. Viu? E tem líder que não gosta, então nem poderia ser chamado de líder. E tem que servir o outro. Para isso, eu vou elencar as coisas que você faz muito bem. E todos nós somos especialistas em assuntos diferentes. Vocês sabem coisas que eu não sei, são umas coisas que eu posso te ensinar. O líder tem que se cercar de gente boa. Sim. E aí, quando eu for dar o feedback, eu já conversei com você na hora da verdade. A coisa acabou de acontecer. Feedback não é uma coisa que acontece uma vez por ano porque o RH mandou. Feedback é um ato de generosidade diário entre pessoas, não somente líder e liderado, mas também pares, mas também colegas de trabalho, para que o outro possa evoluir, para que eu possa aprender e tal. Então, a dica é o preparo. Prepare-se para conversar com aquela pessoa. Tenha informação. No dia e na hora aconteceram tais coisas. Não é assim, eu tô sentindo que você tá desmotivado. Não, não é isso. É assim, nas últimas 3 reuniões, você chegou atrasado 15 minutos. Isso denota uma falta de engajamento com o tema, o que está acontecendo. E aí o líder ouve. Porque ele pode dizer, então, minha mãe morreu. Acabou a conversa. Ele tem ali um álibi muito legítimo para não estar performando bem. E pronto, e aí eu vou perguntar como é que eu te ajudo. Você quer uma licença? Você quer que eu pegue esse trabalho e entregue para outra pessoa nesse período? Como é que eu te ajudo? Esse é um líder bom. O resto não presta. Ajudando todos, né, nesse caso. Todos. Karin, o que temos E no de ambiente corporativo, a gente tem uma série de ferramentas também nessa comunicação assertiva. Porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu vou ter que ficar falando... Eu tenho um ambiente híbrido. Como que a tecnologia também pode nos ajudar nessa comunicação assertiva? Tem algumas plataformas digitais que elas são importantes para fomentar esse ambiente e fomentar essa forma de comunicar, de até poder dar o feedback. Uma vez eu vi uma plataforma que ela colocava ali um sistema de elogios. Para você entender o que o outro está fazendo bem, e isso ficava até visível para aquela equipe. Isso é muito legal também. Às vezes a gente pensa que o feedback é sempre negativo. E de fato, a gente normalmente dá o feedback quando algo de ruim está acontecendo. Mas já pensou que legal ter um feedback positivo? Que nem, olha, eu só confio quando você está falando alguma coisa, eu confio no que você diz. Que feedback legal, né? Ou falar assim, puxa vida, você me cativa, a sua forma de falar, você é muito competente no seu trabalho, né? A gente vê que você cumpre muitas vezes prazos, metas, então existem algumas ferramentas, pode-se utilizar essas ferramentas para fomentar isso. Uma coisa bem interessante também, agora, a gente redescobriu o mundo com a pandemia e através desse hibridismo. Os fóruns de discussão em algumas plataformas, eles são muito interessantes, não só para que eu tenha um feedback pontual, mas para que eu possa entender como que a equipe está andando, como é que ela está desenvolvendo. Então, existem alguns fóruns de discussão que são bem legítimos, que vale muito a pena a empresa incentivar. Investimento em comunicação interna, então, rende bons resultados. Esses fóruns são entre os funcionários de determinada área, de áreas diferentes? Como é que você enxerga um melhor funcionamento? Quando é uma discussão de um tema específico, entre daquela mesma área, você utilizar esse fórum para discutir, para depois aquilo ser um apanhado, por exemplo, né? Agora, internamente, a empresa ela pode também promover outras formas de, não é discussão, mas de comunicação como um todo, que elas são institucionalizadas. Então, sabe a antiga newsletter? Né? Que, eu vou mandar os avisos para todo mundo. É uma forma interessante também de você deixar
que cada setor está fazendo, como que está performando aquele setor, quais são os eventos, quais são as atividades daquela área, por exemplo. Porque em empresas muito grandes, muitas vezes um setor não conhece o outro e nem sabe, às vezes, o que o outro está fazendo. Então, você mostrar aquilo de uma forma clara é importante até para eu entender qual é o produto, não só do meu trabalho, mas da empresa como um todo. O que a empresa entrega? Algumas empresas utilizam muito aquela, chama intranet, né? Uma internet só daquela corporação. E para manter também uma gestão e padrões do que é falado, do que não é falado, eu posso falar que fazer uma gestão da informação. Pode-se dizer assim? Não sei se esse termo existe. Existe, total. Gestão da informação. Gestão do conhecimento. Isso, a gestão do conhecimento. Você ter a acessibilidade de todas as pessoas àquela informação, isso diminui também problemas de equipe, às vezes. Porque se eu não sei qual que é a política da empresa ou a regra da empresa, eu posso acabar fazendo algo simplesmente por descuido, por desconhecer aquilo. Então, o investimento em algumas intranets ou portais de acesso facilitado, isso também ajuda muito a comunicação interna mesmo. Comunicação interna assertiva, né, Vânia? Olha lá. Então, e quem negligencia isso sofre prejuízo, Se certo? lasca. Justíssimo. Eu acho justíssimo. Não, na verdade, as empresas têm que investir em profissionais que cuidem da comunicação interna de suas organizações e que esses profissionais conheçam a melhor linguagem, a melhor ferramenta, porque cada empresa tem uma história diferente. Então, conhecer a missão, visão e valores daquela organização, para que a comunicação seja aderente àqueles profissionais, conhecer o que acontece em cada área, porque as áreas também requererão linguagens diferentes. Quem está no chão de fábrica é uma linguagem, quem está no conselho administrativo outra linguagem, o formato, a identidade visual respeitada, você só faz a adequação ali para cada público-alvo. Isso é o básico da comunicação e as empresas que negligenciam isso estão fadadas ao fracasso. Que delícia de conversa com essas duas, comunicação assertiva mesmo. Falando em conversas bem-sucedidas, olha só o link. Vamos falar de dica de leitura agora. Tô com um livro aqui de Rob Kendall, Conversas Bem-Sucedidas, Identificando e Resolvendo Mal-Entendidos. É a nossa dica de leitura de hoje. Suas divergências frequentemente se transformam em brigas? Em Conversas Bem-Sucedidas, Identificando e Resolvendo Mal-Entendidos, o autor explica como diálogos entre pais e filhos, por exemplo, cônjuges, amigos, colegas de trabalho, pode ser melhorado. Então é isso, nossa dica de leitura de hoje. Conversas Bem-Sucedidas, de Rob Kendall. E é isso aí, as nossas convidadas vão ganhar. Ouvi dizer que tem gente que adora ganhar livro aqui na nossa bancada. Livro é o melhor presente. Alô, você de casa, quer me dar um livro? Fique à vontade, daqui a pouco eu passo o meu endereço. Não seja por isso. Karine, muito obrigada. Um exemplar para você. Eu agradeço muito. Foi, como eu disse, uma honra. Ai, honra toda minha, prazer todo meu. Muito obrigada. Eu amo livro, amo. Que bom. Escreveu vários, né? Gosta muito. Bom, é claro, né, que a Editora Senac não esqueceria de você que está acompanhando aqui o nosso podcast. Não são só as duas que ganham presente. Tem super desconto para você também na compra desse livro. 55% de desconto. Basta, no momento da compra, utilizar ali o cupom podcast Senac. É só copiar a forma como está escrito aqui na descrição. Mais uma vez, obrigada, Editora Senac, pelos presentes e pelo descontão. E deixa eu agradecer demais aqui as nossas convidadas de hoje. Que papo maravilhoso, gostoso. A gente aprendeu demais e o tempo voou, sem perceber. Karine Gomes, muito obrigada pela participação hoje. Deixa, por favor, as suas redes, formas de contato, que eu sei que o pessoal vai atrás. Sim, o meu nome é meio complicado, é Karine Fanny Miller Gomes. Se você encontrar um sobrenome assim...
Pode clicar nas redes sociais. Normalmente fica karenp.gomes no Instagram, no LinkedIn. E eu tenho um grupo no Telegram que é específico de direito digital aplicado às organizações. É @inovaddigital. @inovaddigital. Só lembrando que o Karim é com K. Isso, Karim exatamente. com K. Vânia Ferrari, muito obrigada pela participação de hoje. A gente quer saber das suas redes também, por favor. Pois não, eu sou a taradinha das redes sociais, então estou em todas elas. O YouTube, a gente tem, como você disse na apresentação, o maior canal de RH no YouTube Brasil. Então, se você entrar no YouTube e digitar canal Vânia Ferrari ou Pensamentos Transformadores, você vai encontrar a gente através dessa palavra-chave Vânia Ferrari. A gente também está no Instagram, que é uma ferramenta onde a gente divulga os livros que estamos escrevendo, as pesquisas que estamos conduzindo sobre o mundo do RH, e é @Vânia Ferrari, tudo em minúsculo. No LinkedIn, Vânia Ferrari também, você vai encontrar as publicações numa linguagem mais formal, adequada para o LinkedIn. O meu Instagram é esculacho, sem tamanho, é mais informal, porque a ferramenta pede. E também estou no Facebook profissional e no Facebook pessoal. A gente aprende só de olhar ali nas redes, é isso. Bom, antes da despedida, eu quero falar especificamente com você, gestor de empresa, empreendedor, líder de equipe, de departamento, profissional de RH ou treinamento. Você sabia que o Senac tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ e para trabalhar em soluções de educação e desenvolvimento customizadas para a sua organização? É, isso aí mesmo. Cursos com a qualidade da marca Senac, ministrados por profissionais especialistas em formação profissional, um baita investimento para alavancar a performance dos seus negócios. Se quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar o site corporativo.sp.senac.br, repetindo, corporativo.sp.senac.br, porque não há dúvidas de que tudo que o Senac pode oferecer vai dar um up nos skills dos seus funcionários, não é mesmo? É isso aí, gente. Muito obrigada por hoje, por acompanhar o nosso podcast até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou do programa e tudo mais, e procurar essas lindas aqui nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e pelas aulas de hoje. A gente agradece muito. Foi demais. E te aguardo no próximo podcast Senac para Empresas. Até mais!